Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras da Daqui para Fora e estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre uma pauta muito importante para o sucesso do projeto, inclusive de estudos no exterior. Bem, para quem ainda não nos conhece e está assistindo o evento pela primeira vez, aqui nós trazemos primeiro a nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida, simples e eficiente do estudante que está considerando a família, que está avaliando essa possibilidade de realizar essa análise conosco e ter um feedback nosso totalmente gratuito para que você entenda as suas chances e possibilidades desse projeto dar certo, né? Então, eu coloquei o link aqui desse análise de perfil no nosso chat para vocês acessarem, ou podem acessar agora mesmo pelo QR Code e durante a apresentação preencherem as informações. É bem rápido e simples, tá? E também já trazendo para vocês os próximos eventos, né, que vão acontecer nos próximos dias. No dia 13, né, na quinta-feira, vamos falar sobre dicas de alunos que tiraram mais de 1.500 no SAT, né, que é uma pontuação altíssima. No dia 19, vamos falar sobre faculdade no exterior, né, de uma forma bem geral, planejamento, preparação, bolsas, alguns dos principais pontos sobre o assunto. E no dia 25, vamos falar do programa de preparação, que aí já é algo direcionado para os alunos mais novos, né, para quem está aí no nono ano, primeiro ano do ensino médio, ou 10º ano, 11º ano, os anos que antecedem a candidatura. Então, para quem está novinho ainda ou tem filho, filha aí que é novinho, muito legal de assistir esse webinar e entender como que funciona essa preparação para a candidatura. Temos também a nossa agenda online, que vocês podem marcar uma conversa direta como a daqui para fora, e como eu falei, nossa análise de perfil, que é uma forma rápida e simples de vocês terem um feedback nosso direto, né, daqui para fora também. Então, durante a apresentação, fiquem à vontade a realizarem um desses dois contatos, como a daqui para fora, totalmente gratuito. Bem, a nossa pauta principal da noite é para falarmos do passo a passo, né, em como selecionar as universidades mais adequadas para o seu perfil. Então, para quem está considerando esse projeto e está avaliando as melhores faculdades, aqui a gente vai trazer algumas dicas, né, e até mesmo como que nada aqui para fora nós realizamos esse processo de seleção para que vocês possam ter isso como uma referência, né, e estudar mais sobre o assunto. A gente vai falar rapidamente também sobre a daqui para fora, para quem ainda não nos conhece, o processo seletivo. A pauta principal é a seleção de faculdades, ranking, filtros e como deixar essas portas abertas para o seu futuro também. No final, eu tento responder ao máximo de perguntas e dúvidas de vocês. Então, a primeira pauta aqui, vou passar bem rápido, só para quem ainda não nos conhece, conhecer um pouquinho, né, do perfil da Daqui para Fora, quem nós somos. Nós somos uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Somos uma empresa brasileira pioneira no assunto. Já foram quase 4.000, agora a gente está finalizando, inclusive, a turma de 24, então provavelmente a gente vai fechar já com quase 4.000 alunos que já foram fazer faculdade no exterior conosco, totalizando aí mais de 700, agora provavelmente mais 800 milhões de reais em bolsas com os nossos alunos. Somos especializados e trabalhamos exclusivamente a nível de graduação, bacharelado. Então, todos os nossos dados, resultados dos nossos alunos são admissões em universidades, nenhum outro tipo de programa acadêmico. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior, e nada que para fora nós setorizamos a equipe em times acadêmicos, sempre times multidisciplinares, onde cada mentor é especializado em cada fase. Então, o trabalho é direcionar cada estudante para a melhor equipe possível. Então, sempre times de 4 mentores, então cada aluno é direcionado para um time específico com quem trabalha. Em termos de países e atuação, daqui para fora hoje trabalha não só nas faculdades dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, que ainda são os 3 principais países de procura e de buscas dos alunos, mas também alguns países da Europa, em que mapeamos graduações e faculdades que tenham cursos em inglês, né? Estamos ampliando cada vez mais para novos países da Europa. Então, hoje nós conseguimos dar suporte aos alunos que também têm interesse por lá. Aqui vocês podem ver algumas das principais aprovações dos últimos anos. E também é importante frisar que a Daqui para Fora não tem convênio com nenhuma universidade.
Então, o trabalho é sempre direcionar cada estudante para a melhor faculdade possível, academicamente e financeiramente. Então, sempre alinhando a parte financeira com cada família. E falando dos resultados mais recentes das últimas duas turmas, de 22 e 23, aqui algumas das principais aprovações das faculdades dos Estados Unidos, que estão nos top 15, top 30 do US News, que é hoje um dos principais rankings americanos das maiores faculdades. Então, aqui para vocês verem alguns dos principais nomes, todo, ou seja, dos últimos ciclos, a gente tem conseguido esses resultados de alto nível, assim como na Europa e no Canadá também, algumas das principais aprovações dos últimos dois ciclos dos nossos alunos. Então, de novo, para frisar que o grande objetivo daqui para fora é que cada aluno consiga entrar na melhor faculdade possível e, obviamente, financeiramente viável para cada um. Bem, de novo, na análise de perfil, para quem ainda não viu no início da nossa apresentação, está no chat o link para vocês realizarem e terem um primeiro contato, um retorno nosso daqui para fora também. Tá? Bem, antes da gente falar sobre a seleção, né, e passo a passo de como deve ser feita essa definição e seleção de faculdades, né, quais faculdades aplicar, é importante primeiro conhecer o processo seletivo, porque é a partir desses requisitos de avaliação das universidades, que nós criamos certos critérios para cada estudante e cada faculdade que é recomendada ou sugerida. Então, o processo seletivo, para quem ainda não conhece, ele é baseado primeiro na frente acadêmica. Então, as faculdades elas vão avaliar o estudante academicamente através das notas da escola, o histórico escolar e as provas, que são, né, a prova do SAT, ou o ACT, são provas de inglês e matemática, são exigidas principalmente no processo dos Estados Unidos e de algumas faculdades da Europa também. As provas de proficiência, existem algumas possibilidades, prova do TOEFL, do IELTS, Cambridge, do Duolingo, tem N possibilidades. O Enem também é uma exigência no processo do Canadá e da Europa, principalmente para quem tem, né, para quem é do currículo brasileiro. Se você tem um currículo internacional na sua escola, o Enem não é uma exigência nesse caso. E as provas específicas, dependendo do país ou da universidade na Europa. Isso, a Europa tem as suas variações de acordo com o país, com a faculdade e o curso de interesse do estudante. E no momento da candidatura é que a gente consegue avaliar se naquele ciclo vai existir alguma prova específica ou não para o estudante realizar. Geralmente uma prova de interpretação de texto ou de lógica, ou se o aluno tiver interesse em alguma área matemática ou engenharia, por exemplo, é uma prova de matemática mais avançada e etc. Então, isso tem a variação dentro da Europa. Tá? E além da parte acadêmica, né, então esse é o primeiro filtro, e é muito importante vocês terem essa compreensão, porque é muito a partir desse primeiro filtro que a gente vai levar a parte de seleção e definições de faculdades também como um primeiro critério de definições. Mas além disso, tem as cartas de recomendação na parte pessoal, né, que são de 2 professores e um coordenador. As atividades extracurriculares, os projetos, né, e tudo que o aluno fez, se envolveu e se desenvolveu ao longo do ensino médio. E as redações, que são as redações de apresentação para as universidades. Nesse quesito, nada aqui para fora, nós temos o nosso próprio departamento de redação, então cada aluno tem um mentor específico que trabalha com esse estudante na parte de textos. E, para fechar, algumas faculdades também vão exigir as entrevistas, né, via online com representantes da faculdade, e o portfólio artístico é uma exigência para os alunos artísticos. Então, se você tem interesse em alguma área artística como cinema, moda, ilustração, animação, design, necessariamente você vai precisar construir um portfólio artístico, e nesse quesito também nada aqui para fora, se o aluno tem esse interesse, aí tem uma equipe especializada das artes e um mentor específico de portfólio que ajuda e orienta o aluno também. Né? Então, é importante, antes de a gente falar do passo a passo, né, de fazer né, a seleção das faculdades no exterior, é importante que todos estejam bem alinhados, né, e entendendo esse processo seletivo, porque é baseado nisso que se dá as definições e escolhas de universidades também. Tá?
Então, vamos lá. Primeiro, como é que a gente seleciona, né, as universidades para os alunos, para vocês terem isso como referências, tá? O primeiro filtro e o primeiro grande corte, vamos dizer assim, é a parte acadêmica, a composição de notas. Ou seja, é primeiro importante você entender quais são as exigências acadêmicas de cada faculdade e, a partir daí, você vai fazer uma autoavaliação se você se enquadra ou não dentro daquelas notas exigidas, né? Então, as notas são histórico, notas da escola, histórico escolar do nono ao último ano do ensino médio, e as provas. As provas do SAT ou ACT, que são principalmente para os Estados Unidos e algumas faculdades da Europa. As provas de proficiência. Então, todas as faculdades, elas colocam nos seus próprios sites qual é a exigência da prova de proficiência para aluno internacional. Então, você tem que atingir aquela nota que é indicada, e o portfólio, que é para os alunos artísticos, dependendo da faculdade ou do instituto de arte que você vai aplicar, o portfólio é o principal requisito de avaliação. Então, se você tem um baita material artístico, isso vai ser o principal fator de avaliação desses institutos de arte, tá? Então, quando a gente está falando de cursos, vamos dizer assim, tradicionais, né? Engenharias, as biológicas, as humanas, as ciências, qualquer curso fora as artes, a parte acadêmica é o principal, notas e provas, tá? Então, com isso, você precisa primeiro fazer essa análise se você cumpre ou não aquela exigência acadêmica, tá? Partindo disso, se você cumpre essa exigência, depois é importante você saber qual é o custo daquela faculdade, porque não adianta nada você aplicar para uma faculdade que esteja totalmente fora do orçamento anual planejado pela sua família, porque senão vai ser um trabalho à toa que o estudante vai ter, vai fazer, vai se candidatar, e lá na frente, se o aluno for aprovado e uma faculdade, e a faculdade é totalmente fora do orçamento, é um trabalho literalmente jogado fora. Então é importante fazer essa análise de quanto custa aquela faculdade para saber se faz sentido você aplicar para aquela faculdade, se está dentro do orçamento anual planejado pela sua família, tá? Esse é um dos pontos principais que nós trabalhamos com os nossos alunos e famílias. Então, nós temos várias reuniões com cada estudante, com cada família nesse sentido financeiro, para alinharmos muito bem a família, principalmente, ter um bom entendimento do quanto custa fazer a faculdade, quanto que seria mais ou menos dentro, qual range que a família está esperando dentro desse projeto, e a partir daí o nosso trabalho é trazer as recomendações de faculdades que estejam dentro desse orçamento também, tá? E é claro, o terceiro ponto, mas dentro ainda dessa parte financeira, é justamente avaliar se a faculdade estiver fora do orçamento da família, se essa faculdade tem bolsa ou não. Então, aqui é uma parte chave de avaliar se a faculdade estiver fora do orçamento, se ela vai ter a bolsa que você precisa no final. E isso é algo que a gente vê muito com os alunos, né, que muitas vezes, né, estão fazendo o processo ou sozinhos ou com outras pessoas, não tem muito entendimento, aplicam para algumas faculdades, se candidatam para algumas faculdades, são aprovados em algumas delas e só depois vão achar que vão poder pedir alguma bolsa, né? Ou que vão solicitar uma bolsa. E não é assim que funciona. Esse trabalho tem que ser antes. A definição e escolha de faculdades na parte de bolsa é fundamental. Então, você selecionar as faculdades corretamente, em que você saiba que aquela faculdade tem a bolsa que você precisa, é um dos principais pontos de sucesso do projeto. E, obviamente, esse é um dos grandes detalhes, né, e etapas de trabalho que nós realizamos com os nossos alunos também. Então, a gente conhece muito quais são as faculdades, que tipo de bolsa, se tem por mérito, por necessidade, bolsa artística, e, obviamente, avaliando caso a caso, porque cada aluno é único nesse sentido, e entender se o estudante vai cumprir ou não aquelas exigências de bolsa, e, principalmente, que tipo de bolsa cada faculdade tem. Então, essa é uma pesquisa vasta e ampla que, ao longo desses anos todos, nós temos realizado para trazer esse direcionamento muito preciso para cada estudante e cada família. Então, definindo isso, se o aluno tem condições acadêmicas de entrar, se está dentro do orçamento ou a faculdade oferece a bolsa necessária para aquele estudante, para que chegue dentro do orçamento da família,
Isso já é um primeiro grande trabalho, né? E esse é algo que vocês precisam levar isso muito em consideração. É claro que esse é um grande trabalho da Daqui para Fora com os alunos e famílias, mas a partir daí, olha-se outros fatores também, é claro, né? Os cursos de interesse e as oportunidades que a faculdade oferece. Quando a gente está falando no exterior, as faculdades literalmente vão ter dezenas, algumas vão ter até centenas de cursos. Então, isso tem que ser considerado também. Quais são as melhores faculdades dentro daquela área, daquele curso que o aluno tenha de interesse? As preferências, perfil, tem faculdades que são gigantes, tem faculdades que são menores, tem faculdades que têm uma certa. ah, são mais politizadas, outras não, outras são mais conservadoras, outras mais liberais, cidade grande, pequena, clima. Então, isso tudo tem que ser considerado. E, é claro, a nossa orientação ao longo de toda a, a seleção e pesquisa de faculdades para os nossos alunos, expertise e histórico de alunos brasileiros que já foram para aquelas faculdades. Muitas vezes conectando os alunos que estão nesse processo de pesquisa e de escolha com os nossos alunos que estão no exterior também. Então, fazer esse match para ter certeza que o aluno que está aplicando para aquela faculdade tenha o perfil de estudantes que estão lá e que estão gostando da experiência também. Então, saber e conhecer a experiência de alunos brasileiros nessas universidades é muito fundamental para que a experiência também seja positiva para o estudante, né? Então, aqui vou trazer um exemplo, por exemplo, de como a gente faz esse processo, né, de uma forma bem prática. Então, vamos supor que o, o estudante, né, está fazendo o processo de pesquisa, a primeira análise que é feita, o primeiro filtro, né, que é feito é a parte de notas, orçamento, países de interesse, quanto de bolsa, se o aluno precisa ou não, os aspectos pessoais, né? Isso tudo entra num banco de um sistema da Daqui para Fora, né? Que nós temos de informações de milhares de alunos e milhares de faculdades. Ao longo dessa jornada toda, a gente vem compilando esses resultados. Então, esse banco de dados serve para fazer essa análise inicial do perfil e potencial do estudante. Nessa lista que é feita dentro dessa base de dados, nesse cruzamento de informações do estudante atual com outros alunos que já aplicaram para o exterior dentro desse perfil, faz-se uma primeira lista, uma primeira sondagem de possibilidades de faculdades, e com isso o estrategista, que é a pessoa responsável na equipe do estudante, mostra, né, faz uma análise mais detalhada para mostrar para o estudante se quais são as faculdades que a gente entendeu que faz melhor para aquele aluno, dentre vários fatores, né? É feita uma versão final dessa lista, e aí sim o aluno vai escolher, dentre daquelas possibilidades, quais que o aluno gostou, quais que não gostou, se vai aplicar para outras ou não. Então, faz-se listas de faculdades em cima dessas análises iniciais para chegarmos numa lista final de faculdades. Então, essa parte de lista, geralmente os nossos alunos estão aplicando hoje para, em média, 12 faculdades, tem sido um número bem médio, né, de universidades. Então, o objetivo final é que esse aluno consiga ter uma lista equilibrada, né? Então, aqui tem um exemplo de um aluno nosso, né, que tirou, né, tinha uma média geral na escola de 80%, uma média 8, com SAT 1.500, 1.350. E aí, essa lista ela precisa ser feita de uma forma ambiciosa, mas também avaliando faculdades em que a gente saiba ou tenha uma segurança grande de que o aluno vai ser aprovado em pelo menos uma ou duas universidades. E aí são categorias diferentes de faculdades que esses alunos aplicam. Faculdades muito competitivas, competitivas, alvas e seguras. E a gente, inclusive, consegue categorizar essas universidades para cada aluno nessa análise do perfil do estudante no processo comparado aos alunos que já aplicaram conosco, e aí ter um cálculo aproximado das chances admissionais que ele vai ter para cada universidade. E assim, cada faculdade entra para diferentes categorias, né? Então, uma lista equilibrada, ela tem que ter faculdades de diferentes graus de seletividade para cada aluno também. Então, é importante ter uma ambição, né? Mas também olhar faculdades que sejam bem seguras dentro do perfil do estudante. Mas quando a gente está falando de notas, né? Olhando esse exemplo aqui,
vamos supor que o aluno faz uma lista inicial de 12, né, dentro desse equilíbrio, né? Então, 5 faculdades muito competitivas, umas 3 ali competitivas e 2 alvas e 2 seguras. Então, uma lista muito bem feita aqui, bem equilibrada. Mas vamos supor que o aluno aumente essa nota ao longo da jornada, né, da candidatura, e aumente essa nota do SAT, né? Ou alguma coisa aconteça, né? Alguma coisa mude no perfil desse estudante durante a pesquisa e seleção de faculdades, né? O que isso pode ajustar em termos de lista? Então, vamos supor que o aluno saiu dos 1.350 para os 1.450 no SAT, no último SAT. Então, a gente tem que ajustar essa lista rapidamente e aplicar para novas faculdades. Mas aqui vai ser pouca coisa que vai ser ajustada, porque o que vai entrar de novo vão ser 2 faculdades muito competitivas. Ou seja, 2 faculdades muito competitivas podem se tornar competitivas, as competitivas se tornam alvos, as alvos seguras. E aquelas antigas seguras já não valem mais, né? Então, ele já entra numa categoria, alvo que seria anterior, seria a faculdade segura agora para o aluno, né? Então, esses ajustes são feitos ao longo de todo o trabalho de candidatura conosco, para justamente adequar e ajustar sempre a lista de acordo com a evolução do aluno na candidatura, né? Então, começar o trabalho com antecedência, ajustar essa lista o quanto antes, né? E para que esse aluno consiga trabalhar nas applications específicos de cada aluno é fundamental. Eu diria aqui para todos vocês que fazer esse trabalho de escolha, de pesquisa, lista e definições de faculdades ao longo do primeiro semestre do terceiro ano do ensino médio, eu diria que é um momento ideal e perfeito, que é justamente o que a gente está falando agora. Para quem está no terceiro ano, e estamos aí em junho, usar o mês de junho, julho e agosto para ter essa lista finalizada até agosto, seria o melhor dos mundos, né? É claro que a gente também usa rankings, né, como referências ao longo da jornada de escolha, mas é importante a gente também ter uma cautela e não ser totalmente cego em relação aos rankings, né? Porque os rankings eles servem como referência. Eles não podem ser algo absoluto na escolha de faculdades. Aqui alguns rankings, né, que a gente traz como referência para vocês saberem também, né, e usarem isso nas pesquisas próprias de vocês. Então, os Estados Unidos, né, tem o US News, Wall Street Journal, THE, Niche, Princeton Review. O Canadá também, o THE. O THE, que é o Times Higher Education, o principal ranking hoje mundial que nós usamos como referência. US News, o 4ICU. O Reino Unido, UK Uni, The Guardian também é um ótimo ranking. E na Europa, o THE, de novo aqui, e o QS também é um ranking bem usado, tá? É importante a gente avaliar, né, quando a gente está falando de rankings com os nossos alunos, você criar também o seu próprio ranking, porque alguns desses rankings eles são feitos em critérios que muitas vezes não vão ser tão relevantes para um aluno de graduação como vocês, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, do que cada ranking leva em consideração. Por exemplo, o US News, 30% do ranking leva em consideração a taxa de formatura e retenção. Ou seja, se o aluno que entrou naquela faculdade vai se mantém naquela faculdade e se forma naquela faculdade, né? Aí, reputação acadêmica, nível de seletividade, recursos acadêmicos, até mesmo doação de alunos, de ex-alunos também é considerado. Então, esse é o que o US News reconhece, né, e como ela usa esses critérios de rankings das faculdades americanas. Já o THE, ele leva em consideração muito reputação acadêmica, pesquisa, citações acadêmicas também, e aí diversidade e investimentos como um último ponto. Então, por exemplo, para alunos de graduação, né, pesquisa, citações, que muitas vezes vão ser relevantes, né, para um nível de mestrado ou doutorado, que realmente isso importa, né, para saber o quanto a faculdade está produzindo de material acadêmico, muitas vezes para graduação isso talvez não tenha tanta relevância assim, né? É claro que quando você tem professores que estão produzindo desses materiais, isso obviamente traz muita base acadêmica, né, e referências acadêmicas, mas, de novo, é importante você usar o ranking como referência,
né? E não como um ponto absoluto de avaliação e das escolhas das suas faculdades. Até porque quando a gente vê alguns rankings, né? E a posição que elas estão e em comparação às taxas de admissão que elas têm. Então, muitas vezes, faculdades mais seletivas, elas vão ter uma posição mais baixa, inclusive, no ranking mundial, que é, por exemplo, a Dartmouth. Dartmouth é uma Ivy League, né, que é uma faculdade que está entre as melhores dos Estados Unidos, está sempre entre o grupo mais seleto. Ela está hoje em 94 do ranking mundial, mas ela tem um grau de seletividade taxa de admissão de 8% dos alunos. Então, é uma faculdade hiper seletiva. Por exemplo, quando a gente compara com a Universidade da Califórnia de San Diego, que está no THE em 31 do ranking mundial e tem uma taxa de admissão de 34%, né? Bem mais alto. Até a própria Universidade de Wisconsin, que está em 51, é uma taxa de admissão de 54%. Então, você vê que muitas vezes a posição do ranking não quer dizer muita coisa em relação à taxa de admissão. Uma coisa pode ser bem diferente da outra, né? E aí também um outro exemplo aqui de ranking, né? Quando a gente fala especificamente aí já de engenharia, algumas faculdades americanas aqui para pegar esses exemplos que estão no ranking da US News de engenharia desse curso específico e que vão ter uma taxa de admissão bem mais seletivos, né? A Virginia Tech, por exemplo, ela está em 13, né? Então é considerada uma das melhores de engenharia e tem uma taxa de admissão geral de 70% para quem tem interesse nas engenharias de 25% a 30%, assim como Texas A&M, que está em 14%, está melhor e acima do que Penn e Brown, que são duas Ivy Leagues, por exemplo, né? E tem uma taxa de admissão mais baixa ainda. Então, saber, né, ter esse entendimento do grau de seletividade de uma faculdade e aonde essa faculdade está ranqueada, é importante você conhecer, e obviamente isso é um trabalho que a Para Fora faz já há muitos anos, então a gente consegue trazer essas informações muito precisas para os nossos alunos para direcionar adequadamente cada aluno. Então, por isso que a gente sempre recomenda o aluno criar o seu próprio ranking, né? É algo que a gente trabalha muito com os nossos alunos, porque, de novo, cada aluno é único, é individual, tem critérios que para um aluno é muito importante, para outro nem tanto. Então, é importante o aluno saber priorizar, saber quais serão as suas prioridades, e aí colocar uma carga mais ou menos para aqueles critérios, né? Então, o peso tem que ser diferente para aquilo que importa mais ou menos para você. E assim você consegue chegar dentro desse seu próprio ranking, né? Então, se você está buscando, por exemplo, tem alunos que querem saber a taxa de empregabilidade da faculdade, né? Isso é muito importante para certos alunos. Já para outros alunos, o quanto os alunos estão felizes no campus, né? Qual é a taxa de happiness, né? Literalmente tem isso também. Então, é importante você fazer essas análises individuais e você criar o seu próprio ranking baseado nisso também, tá? Como a gente falou, a parte de orçamento e investimento é fundamental num primeiro cenário, numa primeira análise de quais são as melhores faculdades para você. E por isso que esse é um dos assuntos mais importantes que nós temos com as famílias no início do processo de candidatura e de seleção de definição de faculdades, até porque nós somos uma empresa brasileira, trabalhamos com alunos brasileiros, sabemos que muitas famílias não se prepararam para isso ao longo da vida toda e que necessariamente a gente precisa chegar dentro de um orçamento razoável do que a família determinar como teto final. Então, só para vocês entenderem como é que funciona a parte de orçamento, investimento, aqui a gente vai falar de uma forma mais geral, depois a gente vai fazer alguns webinars mais específicos sobre bolsas de estudos também, tá? Então vamos lá, quanto é que custa hoje fazer faculdade no exterior, tá? Nos Estados Unidos, a partir de 25 até a casa dos 85 mil dólares por ano. No Canadá, um valor bem parecido quando a gente faz a conversão de dólar, de 30 a 70 mil dólares canadenses ao ano. No Reino Unido, de 30 a 50 mil libras. E na Europa, de 15 a 45 mil euros ao ano, tá? Nesse valor anual, o custo já está contemplado
custo básico de vida do aluno, moradia e alimentação, tá? Na Europa, e por isso que é algo que a gente tem trabalhado bastante daqui para fora, ampliando cada vez mais as possibilidades na Europa, existem várias faculdades que vão ter um ótimo custo-benefício. Quando a gente olha algumas faculdades no custo dos estudos somente, a gente consegue encontrar faculdades a 800 mil euros até 9 mil euros ao ano, só nos estudos. Ainda tem que ser contemplado moradia e alimentação, por isso que a gente chega nesse patamar inicial na Europa de aproximadamente 15 mil euros ao ano, né? Trazendo aqui algumas faculdades que têm um ótimo custo-benefício, né? Inclusive para quem tem a dupla cidadania europeia, né? Aqui a segunda coluna, como vocês podem ver, você pode ter um benefício bem interessante em certas faculdades e certos países da comunidade. Por exemplo, a Universidade de Bolonha, né, na Itália, que está entre as 200 melhores do mundo, tem um custo anual das aulas de 2 mil euros ao ano, né? Já a Universidade Nova de Lisboa, ela custa 6 mil euros ao ano, e para quem tem passaporte europeu, a dupla cidadania, isso cai para 700 euros ao ano, né? Existem algumas outras faculdades, Sevilha, Málaga, na Espanha, que tem um custo anual de 800 euros ao ano. Então, tem custos, né, bem interessantes na Europa também. Aqui alguns dados da nossa turma de 2023, né? As bolsas que os nossos alunos obtiveram, 55% dos nossos alunos obtiveram algum tipo de bolsa, a média foi de 20 mil dólares por ano, totalizando 130 milhões. Aqui é a distribuição dessas bolsas dadas, bolsas de 10, de 20, 50 e mais de 50 mil dólares por ano. Então, é algo que a gente vem trabalhando bastante com os nossos alunos na pesquisa, seleção, definição de faculdades dentro da viabilidade financeira de cada aluno e cada família. As bolsas se encontram, na grande maioria, nos Estados Unidos, né? É o país que tem mais oferta de bolsa, mas na Europa, como vocês podem ver, tem muitas possibilidades financeiras já com um ótimo custo-benefício, né? Aqui algumas possibilidades de bolsa também, como é que elas funcionam, né? De novo, principalmente Estados Unidos, bolsas por mérito acadêmico. A Europa também tem um pouco de bolsa por mérito acadêmico, que são dadas principalmente por notas da escola, mérito de notas do histórico escolar e as provas, principalmente o SAT. As faculdades mais seletivas nos Estados Unidos vão oferecer bolsas por necessidade financeira, e aí a partir de uma comprovação financeira feita pela família. Nesse quesito, nós damos todo o suporte para o aluno família também. Tem um documento chamado CSS Profile, tem um pacote financeiro que você tem que mandar para as faculdades, então é bem extensa essa documentação, mas para um aluno que tem esse potencial e a família tem como comprovar que precisa de ajuda financeira, essas faculdades podem, inclusive, oferecer uma bolsa até completa. As bolsas artísticas, que são dadas para os alunos interessados nas artes, que têm um portfólio artístico fantástico. E bolsa esportiva para quem é atleta de alto rendimento. Isso é exclusivamente dos Estados Unidos. E aí essas bolsas elas são dadas para atletas, né, recrutados pelas universidades, né? Então, nessa parte financeira, como vocês viram naqueles primeiros filtros, né, de pesquisa e de seleção de faculdades, a forma que nós trabalhamos com os alunos e famílias é a partir do que a família determinar como teto. Então, essa informação financeira é uma informação que ela é dada no início do trabalho e ela é refinada durante toda a pesquisa e definições de faculdades com cada aluno e cada família. Ou seja, a partir do teto que a família determina, o trabalho de escolha, de seleção e de sugestões de faculdades para o aluno precisam ser faculdades que estejam dentro desse orçamento ou com bolsa possam chegar dentro desse orçamento. Ou seja, se a faculdade estiver totalmente fora do orçamento da família e não oferecer uma bolsa, essa faculdade vai estar fora. A gente não coloca na lista de um aluno uma faculdade que está totalmente fora do orçamento e que não ofereça bolsa. Agora, se a faculdade estiver fora do orçamento, mas oferecer bolsa, ótimo, avaliamos e consideramos. Porém, ainda existem duas análises que precisam ser feitas. Primeiro, qual é o tamanho da bolsa que a faculdade oferece? Chega no teto da família? E segundo, quais são os requisitos dessa bolsa para sabermos se o aluno tem os critérios necessários para competir para aquela bolsa? Se o estudante, né, vai aplicar para uma bolsa, é o nosso trabalho dizer o que esse aluno precisa ter para conseguir aquela bolsa, porque senão
também não faz sentido aplicar para uma faculdade que o aluno não tenha os critérios necessários. Então, de novo, isso é uma grande área nossa de expertise em que nós conhecemos e sabemos o que cada faculdade pede, ou olhando retroativamente quais foram os alunos brasileiros que conseguiram aquela bolsa, para saber se aquele aluno que está no processo tem esse potencial também. Então, são muitas informações que nós temos nada aqui para fora para poder direcionar cada aluno estrategicamente para cada faculdade. Tá? Uma base, né, a nossa base de dados, que é justamente esse retroativo, né, dos alunos que já passaram pelo processo conosco, é algo que a gente usa bastante para poder avaliar e comparar com outros alunos que já passaram pelo processo conosco, se aquele estudante vai ter condições ou não de aplicar para a bolsa necessária, ou seja, olhar se o aluno tem um perfil parecido, né, ou competitivo diante do que a gente já teve de alunos no passado que conseguiram aquela bolsa que aquele aluno precise também. Então, nada para fora, esse instrumento ele é muito rico porque é uma base de dados específica de alunos brasileiros reais que passaram pela jornada conosco há mais de 20 anos. E todo ano nós realimentamos essa base de dados com novas centenas de alunos. Então, é algo que a gente consegue trazer muita informação e dados para vocês. Tá? Inclusive, aqui alguns exemplos dos alunos que obtiveram bolsa. Aqui alguns outros exemplos. Então, essa parte de bolsas é uma parte muito importante, né, do nosso trabalho para ter certeza que o aluno vai aplicar para a faculdade correta e dentro do orçamento planejado pela família também. E aí, para a gente já finalizando aqui alguns pontos, né, e informações e palavras-chave para vocês pesquisarem. Aqui algumas palavras, né, que a gente recomenda para vocês colocarem e entenderem mais, fazer essa pesquisa autoral, né? Então, informações de cursos, colocar academics, major, undergraduate, que é o curso de graduação, critérios de admissão, prospective students, international students, campus life, clubs, community, scholarships, opportunities for international students. Então, isso também é interessante de vocês procurarem. Trabalho no campus. Então, se vocês quiserem procurar emprego no campus também, ver se a faculdade oferece ou não. Então, isso é muito interessante. E aqui umas outras dicas, né, para vocês montarem suas próprias listas, né? Começar numa quantidade relativa de universidades, né? Criar uma lista, ver várias opções de faculdades, chegar numa lista equilibrada no final. Como vocês viram, né? Faculdades, né, muito seletivas, alvos seguras, mas dentro do seu perfil, do seu potencial, faça essa autoanálise, né? Não queira se comparar com um amigo, com a amiga, mas fazer a sua própria lista. Idealmente ter essa lista feita, pronta e finalizada nos meses de agosto, setembro, no máximo outubro do ano da candidatura. Então, idealmente, estar com essa lista pronta em agosto, setembro. Abrir a cabeça, né? Então, realmente, olhar outros nomes, sair das grandes marcas, né? Fazer uma pesquisa mais no detalhe, conhecer outros lugares também. Tem muita opção, muitas faculdades que são muito únicas, né? Então, se interessem em pesquisar coisas fora do padrão também, e saber o que pesquisar e onde pesquisar, né? Aqui alguns sites interessantes, né? Os rankings que a gente falou, que ali você consegue já olhar os nomes direto, né, das universidades. US News, College Board, Study Holland, né, para a Holanda, o THE, The Guardian, entre outros. Tá? Então, finalizando aqui para a gente relembrar os próximos eventos, de novo, o Q&A aqui, o QR Code para vocês entrarem na nossa análise de perfil, que é uma forma muito rápida, simples. Se vocês quiserem fazer essa análise de perfil, marcar uma primeira conversa sem
compromisso algum com a daqui para fora, não tem problema nenhum. Até para a gente fazer essa análise financeira com a família, com o estudante, a gente pode avaliar se você tem chances, inclusive, de bolsa ou não, se você tem um perfil para isso. Então, faz análise de perfil, que eu sempre digo que é a melhor forma de primeiro contato com a daqui para fora, para que até você e sua família possam fazer essa análise. Vou seguir em frente, isso faz sentido para mim, isso é um projeto que eu vou dar continuidade ou não. Então, façam essa análise que é muito bom para vocês terem esse primeiro contato com a daqui para fora, né? Então, são poucas informações que você preenche, e aí você já tem uma análise nossa e, inclusive, um contato nosso também. E que vou deixar aqui os nossos contatos, nosso WhatsApp, e-mail, de novo, análise de perfil, para vocês entrarem em contato conosco e avaliarem mais o detalhe de como isso funciona. Vamos lá. Perguntas aqui no Q&A. Resultados dos alunos bolsistas. Não sei se é daqui para fora, que a gente está com um programa, né, de bolsa, está aberto. Mas realmente isso está fora aqui da minha alçada. Mas se eu não me engano, vai ser agora em junho mesmo. Os resultados vão sair agora em junho, tá? Tem problema de eu ficar com notas baixas, recuperação em apenas um ano, mas no resto tudo bem? Isso atrapalha o processo de aplicação? O que vai ser variado vai ser a sua nota geral. Então, se você teve notas mais baixas em um ano, isso vai afetar um quarto do seu histórico total, né? Então, é bom tentar compensar isso nos outros anos também. Tem como conseguir mais de uma bolsa ao mesmo tempo? Sim. Tem faculdades que vamos supor, né? Obviamente, se a faculdade tem bolsa por necessidade financeira, a maioria das faculdades não vai ter bolsa por mérito, é um ou outro. Algumas poucas faculdades vão ter os dois ao mesmo tempo, necessidade e mérito. A grande maioria vai ter só por mérito acadêmico. Mas você pode combinar por mérito acadêmico e mérito artístico, por exemplo, ou bolsa esportiva e mérito acadêmico. Então dá para combinar assim. O SAT e aplicado o score do terceiro ano. Olha, Renata, o SAT você pode, na verdade, a gente recomenda o aluno já fazer a prova do SAT no segundo ano do ensino médio, e essa prova já está valendo. Então, se você já vai muito bem no segundo ano e já garante uma boa nota, ótimo, já está guardadinho ali na gaveta para usar. Mas se você tiver que repetir para melhorar sua nota no terceiro ano, também pode ser feito. Quantas bolsas do programa de fora? E quantas bolsas de programas de fora devo considerar a universidade considerando que posso ter essa bolsa? Não sei que programas de fora você está falando. Eu sei que aqui no Brasil, por exemplo, tem a Fundação Estudar, que tem um processo seletivo específico para bolsas para alunos que fazem processo seletivo, entram em faculdades fora, e aí alguns alunos são contemplados com bolsas pela fundação, mas isso é algo completamente paralelo e ao processo de candidatura, tá? Mas eu não diria que para você considerar bolsas por programas de fora. É mais garantido você conseguir uma bolsa pela universidade, pelos critérios que a faculdade tenha, do que qualquer outra coisa de fora. Sim, a partir do nono ano, eu sempre recomendo assim, a partir do nono ano, se você tem vontade, interesse, tá afim de fazer bem o projeto, eu diria que a partir do nono ano já é o momento ideal para começarmos o trabalho a longo prazo, tá? Então, em qualquer momento, nono ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, sim, só se realmente já estiver bem na reta final, só ficou sabendo disso na última hora, mas se você tem a oportunidade de começar mais cedo, sempre é o mais recomendado. Então, acho que eu te respondi aqui também, né, Renata? Meu filho está no nono ano, começar a análise agora, sem dúvida. Entre em contato com a gente para a gente marcar essa primeira reunião. Aplicarmos faculdades nos Estados Unidos e Europa ao mesmo tempo? Sim, acho que super inteligente, viu, Luiz Felipe? Muitos alunos nossos estão fazendo isso, inclusive estão abrindo bastante leque. Europa, Estados Unidos, Canadá, estão diversificando bastante, porque o aluno se preparando conosco, a ideia é que o aluno se prepare para aplicar para onde ele quiser. Então, o aluno não precisa, no início do trabalho, já dizer se vai aplicar para os Estados Unidos ou Europa. Inclusive, a gente estimula muito que o aluno primeiro se torne o melhor candidato possível e lá na frente, quando a gente chega na fase de candidatura e de seleção de faculdades, que é o primeiro semestre do terceiro ano, é que aí sim a gente vai definir para quais países, ou mais de um ou não. Então, dá para aplicar tranquilamente para os dois.
Tem outros países que na Europa é mais barata com a cidadania, ou só Portugal? Itália, Espanha também e Holanda, para quem tem cidadania. Esses são outros exemplos. Sim, se você faz IB, né, uma escola IB que tem currículo IB, isso vai entrar, que seria o equivalente ao seu histórico escolar, vamos dizer assim. Então, o IB é o primeiro quesito e o principal requisito, sem dúvida. A nota do TOEFL vale quantos anos? Depende da faculdade, tá? Algumas faculdades vão exigir que essa nota esteja dentro de 1 ano ou 2 anos de uso, tá? Então, idealmente, é fazer o TOEFL no terceiro ano do ensino médio, na candidatura já. O histórico escolar é enviado, então, de forma anual ou todo o ensino médio? Média 9, por exemplo, e é discriminado por matéria. O seu histórico final, o seu histórico escolar vai ser enviado o acumulativo do fundamental, a partir do nono, ensino médio todo. Então, a forma que vai vir no seu histórico final é o que vai ser avaliado. Não, pode fazer essa análise, não tem custo nenhum, tá, Renata? Pessoal, análise de perfil totalmente gratuito aqui para vocês, tá? Fiquem à vontade para fazer, sem problema nenhum, não tem custo algum, nem a primeira reunião tem nenhum custo conosco também, não. Podem agendar uma conversa com a gente, porque não tem nenhum custo. Aí nessa primeira reunião a gente vai fazer uma apresentação individual para o aluno, para a família. Vocês vão ter uma proposta oficial nossa para depois avaliarem e definirem se vão realmente fazer o projeto. O SAT, eu não vou entrar muito a fundo aqui, porque a gente vai fazer depois um webinar específico do SAT, mas praticamente a prova do SAT é uma prova de inglês e matemática, que ela tem datas específicas ao longo do ano, você pode fazer mais de uma vez e a maior nota que vale, tá? Então, basicamente é isso. Para SAT 1450, qual faculdade é muito competitiva? Não entendi muito bem a pergunta. Depende, assim, depende muito do perfil do estudante, porque o SAT é um componente junto com os outros critérios de avaliação, né? Então, um SAT na casa de 1450, 1500 para cima, né? Por exemplo, uma Boston University, né? É uma faculdade muito competitiva. A Northwestern é uma faculdade muito competitiva, só para dar alguns exemplos aqui. As faculdades aceitam exames de proficiência do Cambridge? Sim, algumas, tá? Mas nem todas. Então, é importante a gente avaliar se a faculdade que você vai aplicar, todas elas aceitam Cambridge. Se não, a equipe vai orientá-lo para fazer a prova do TOEFL ou o IELTS. Escola parceira recebe algum desconto fazendo consultoria para fora? Sim, sem dúvida. Se a sua escola é parceira daqui para fora, entre em contato com a gente, faz análise, marca uma primeira conversa, faz uma primeira reunião com o consultor da sua região, porque sem dúvida você vai ter um preço diferenciado da consultoria, tá? Isso para todas as escolas parceiras. A gente tem diversas escolas parceiras, então, Brasil todo. Então, entre em contato com a gente para a gente saber se a sua escola é parceira ou não. Bem, pessoal, acho que aqui eu já respondi todas as perguntas. Queria agradecer a presença de todos e todas aqui nessa nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham saído aqui com um pouco mais de informação, né, mais bagagem, né, nesse assunto. E espero revê-lo num próximo encontro. Qualquer dúvida, questão que vocês tenham, podem marcar essa primeira conversa para daqui para fora, primeira reunião, não tem nenhum custo. Vocês recebem uma proposta oficial daqui para fora para decidirem, né, se vão entrar na jornada conosco. Tá? Obrigada a vocês, foi um prazerzão estar aqui e espero revê-los num próximo encontro. Obrigada a todos e a todas e até a próxima, pessoal. Uma boa noite. Tchau, tchau.